Bom, eu sou a sexta filha do casal Dona Margarida e o seu Serafim. A nossa família vem de uma família pobre. A minha mãe e o meu pai foram sitiantes, né? Assim, trabalhadores de sítio. A minha mãe não teve estudo, mas assim, ela deu muito amor. A gente não tinha luxo, enfim. E quando eu tinha 7 para 8 anos, a minha mãe e o meu pai se separaram. E assim, foi assim, a primeira caminhada mais difícil da minha vida, eu falo, né? Que é a falta do pai presente. E como a minha mãe sempre foi dona de casa, mãe, ela não aprendeu a trabalhar fora, não tinha uma profissão. Então, assim, foi muito difícil a nossa vida. Era eu, ela e meu irmão de 16 anos na época. E eu passei fome. Eu falo que é uma caminhada assim que tudo que eu conquistei para mim já é uma vitória. Eu lembro da minha mãe e ela nunca, jamais reclamou. Uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, que poderia às vezes não ter nada e mesmo assim ela me ensinava que tinha que agradecer porque tinha alguém no mundo aí que às vezes estava pior, e isso é verdade, né? E eu sempre tive um sonho de estudar, mas a gente não tinha uma condição financeira muito boa. Com 13 anos eu comecei a trabalhar de babá, de limpeza doméstica, e terminei o terceiro ano cedo. Eu tinha 17 anos, naquela época não tinha nono, né? Terminava um pouquinho antes, ainda bem. E aí prestei vestibular. Na época eu prestei vestibular para matemática. Eu fico pensando, gente, eu, professora de matemática, nem combina. E o segundo lugar era para estética. Nem entendia muito de estética, mas assim, de última hora acabei escolhendo estética, e eu falo que a estética me escolheu, nem foi eu que escolhi a estética. E foi. Eu moro com a minha cidade, uma cidade fronteira, chama Mundo Novo, é fronteira com o Paraguai e é fronteira com o estado do Paraná. E eu precisava trabalhar no Paraguai, que assim na região era o lugar assim que tinha mais empregos. Comecei a trabalhar numa loja e eu fazia um trio todo dia, né? Eu falo que eu passava por 2 países num dia só, e 2 estados e 3 cidades. Saía de manhã com a minha mala de roupa para poder trocar a marmita e trabalhava, pegava carona na beira da BR, e era muito difícil. Às vezes eu não comia, tinha que escolher ou era o almoço ou o café da tarde, ou eram as minhas xerox, e eu tomava banho na rodoviária. Nossa, é uma história, meu Deus. E venci. Me formei e já comecei a trabalhar. Na época eu trabalhava com uma colega que ela formou no mesmo ano, porém ela já trabalhava na área da massagem. Já tinha alguns cursos e ela me deu essa oportunidade de aprender com ela, né? Eu falo que foi o meu maior estágio, ela me ensinou muita coisa. Trabalhei 1 ano para ela e ela viu em mim assim um potencial que eu falo que demorou muito tempo para mim mesma enxergar em mim. E aí ela falou: Sabrina, monta o seu espaço, monta a sua sala aqui comigo. E me incentivando, e eu com aquele medo montei. E durou 3 meses, eu engravidei. E assim, tive que dar a primeira pausa. Tinha conquistado ali umas 3 clientes, dei a primeira pausa, aí chegou a hora de voltar, né? Coloquei lá que estava voltando, algumas clientes que me conheciam veio fazer alguns pacotes comigo, e era muito difícil porque eu não tinha essa visão que vocês me deram de divulgação, de uma simples ficha de avaliação. E nossa, mudou muito assim. E é uma cidade pequena, mas aqui tem muitas esteticistas, muitas mesmo. E eu tinha medo, eu achava que eu não era capaz, então eu não divulgava muito, ficava naquele, se alguém ficar sabendo e vir, eu vou atender. E assim ficou. Eu conseguia tirar numa média R$1.000, R$1.500, quando dava assim muito bom. Porque assim, aqui antes eu fechava um pacote, mas a cliente só me pagava de novo quando ela terminava aquele pacote. E então às vezes demorava 1 mês e meio. Então para fechar aquele mês, assim, se fosse R$1.500, R$1.200, era assim muita coisa. Eu engravidei pela segunda vez, e aí foi uma gravidez bem arriscada. Eu tive diabetes gestacional, eu tive arritmia cardíaca, eu desenvolvi a síndrome do pânico, tive que tomar remédio controlado, são poucas pessoas que sabem, e foi muito difícil mesmo.
Então também tinha isso, eu não podia trabalhar muito porque eu tinha que auxiliar nos cuidados com a minha mãe. E ela tinha mal de Alzheimer. Não era um grau muito avançado, mas precisava de cuidados. Tive o bebê, tentei voltar quando ele teve 6 meses, não deu muito certo, não consegui. Tinha um sonho de abrir um espaço no centro, porque na minha cabeça eu tinha que ir para o centro, porque eu tinha que ser vista e só assim que eu ia ter cliente. Aí voltei de novo, tentei abrir meu espaço em casa e ali atendendo, e veio a pandemia. Eu voltei em janeiro, em março fechou, né, que explodiu aí, e aí eu tive que parar mesmo. Meu bebê, aí tinha um outro filho maiorzinho, e a minha mãe da área de risco. Então, assim, fiquei o ano todo sem atender. E em novembro eu ainda não estava atendendo. Foi quando eu conheci a Carol, que eu estava assim numa pesquisa, entrei no Instagram, no Face e comecei a pesquisar vídeos de estética, e ela, como um anjo de luz, apareceu e eu me encantei, porque assim, eu também sempre tive uma visão que para você ter uma clínica de estética, você tinha que ter muito aparelho, que senão não ia dar resultado. E eu pensava, como que eu vou comprar um aparelho? Né? Começando do zero, ó, e esse processo eu me formei em 2010, então falei, vou comprar um aparelho como? Caro. E o meu esposo, que é o que supria a família, então dele eu também não podia esperar, né? Não, vou montar agora e você vai trabalhar. Então tinha que sair de mim mesmo, do meu trabalho. E aí nos vídeos dela, ela falava que a gente tem o melhor instrumento, né? E eu fiquei muito encantada. Aí eu comecei a acompanhar, e aí na época, até hoje, né, não tem um cartão e eu não tinha o dinheiro para pagar. Falei, não, Deus vai preparar. Passou o final do ano, eu acompanhando as jornadas que tinha, e aí em janeiro eu tive Covid desse ano, e foi assim bem longo a minha quarentena, porque eu tive sintoma, dei positivo, aí os meus outros 2 filhos deram sintomas de 7 dias de diferença, então a gente ficou 30 dias isolado, passando por um processo bem longo. E em fevereiro a minha mãe teve Covid, e infelizmente a gente teve que se despedir dela, que eu falo que assim foi muito rápido, e foi aonde eu desisti de tudo. Eu falei, perdi minha mãe, agora não vai dar mais nada certo mesmo. Já não tinha uma carreira profissional que eu sonhava, e eu pensava, 10 anos tentando, não consegui, agora não vai mais. Perdi minha mãe, nada faz mais sentido. E eu fiquei uns 40 dias, mais ou menos, assim, sem atender, sem querer falar com ninguém. E eu falava para minha irmã, não vou mais atender não, vou só cuidar das crianças. O meu esposo suprindo, tipo, né, as necessidades básicas da casa, nunca deixou faltar nada, e para mim, esquece carreira, já foi para mim, não deu mais. E aí, de novo, a Carol veio, eu acho que eu tinha até parado de acompanhar ela, e no Instagram veio, no YouTube, eu me inscrevi e veio a notificação, e daí ela tinha no anúncio que era a última jornada, se eu não me engano. Aí eu pedi para minha irmã, eu pedi assim, foi uma jogada, porque ela é bem assim para emprestar cartão, e tem que ser, né? E eu não estava trabalhando, mas eu tentei. Eu falei, Sandra, eu queria esse curso e não fica pesado se eu começar a trabalhar e tal. E ela falou, compra. Eu nem acreditei a hora que ela falou. E ela já me mandou o cartão. Daí foi quando eu falei para você que precisava de uns dias para virar o cartão. Aí você me orientou a fazer a inscrição, fazer o boleto para segurar a vaga. E quando o cartão virasse, a gente passava o cartão. E deu super certo, daí fluiu. E assim, no primeiro mês eu não sei explicar, é muito sobrenatural, assim, é de Deus, porque no primeiro mês que eu, assim, peguei bem firme em cima do marketing, as minhas clientes que eu tinha, que eram 4 clientes, voltaram. E eu fiz a semana da gessoterapia, e foi assim, bombou no meu Instagram, muita gente perguntando, e assim, muita gente querendo horário. Fechei muitos pacotes no primeiro mês. Eu não tenho tempo de terminar de assistir o curso, porque é todo dia muito corrido. Eu falei, meu Deus, eu preciso do meu certificado e eu não consegui assistir as aulas. Na faculdade, claro, eu entendi, eu aprendi, mas a forma que ela ensina, mesmo quem não tem uma faculdade, vai aprender com excelência.
porque os vídeos que tem ela mostrando a didática que ela, né, ensina, não tem como não aprender, é muito fácil, é muito mais simples do que eu aprendi. E dá resultado, sim, tem tido muito resultado. É só fazer o que ela ensinar mesmo, seguir. E aí eu vi o anúncio que tinha o desconto do curso de pós-operatório, e eu quis também, e bem em fevereiro eu tinha atendido uma cliente de pós-operatório, mas assim, daquele medinho, você fica meio, eu aprendi, eu sei, mas falta um empurrão, né? E aí comprei o curso também, e assim, de lá para cá eu acho que eu já atendi 7 pós-operatórios. Então assim, eu tô até ficando conhecida na área do pós-operatório. E, nossa, assim, é sobrenatural. Aí o primeiro mês eu tava fechando meu caixa, não tinha mudado ainda meu espaço, e deu assim um pouco mais de R$4.000. E como você vai comprando produto, né? Eu tinha começado, comprei uns cremes, comprei uma marca nova, você acaba não vendo o dinheiro na hora, mas a hora que eu somei, eu gritei no meu marido, eu falei, não pode ser. E daí ele falou assim, sério? E daí eu falei assim, nossa, esse mês fechou tanto. E daí eu fiquei mais animada. E deu tudo assim muito certo, que aqui onde eu montei meu espaço é na esquina e eu moro do lado. E o rapaz ficou 2 anos para construir esse salão e assim também do nada ele terminou. E eu ainda fiquei com medo, falei, meu Deus, eu alugo, não alugo, e ele me oferecendo, não é um aluguel muito barato, e num bairro, mas eu falei, eu vou tentar. Se não der certo, não é feio começar, mas eu vou tentar e vai dar certo. E tem dado certo, e esse mês, de novo, no dia 1º, eu fui fechar o meu mês, e assim, eu não tenho horário mais, tô sendo assim, xingada por aí, porque não dá, é assim, amiga querendo que a amiga venha, e eu não tenho horário. E uma coisa assim, bem legal, que eu pensava assim, eu tenho que trabalhar muito, né, para poder ter um bom salário, e eu tenho tempo. Tipo, sábado eu só atendo quando tem algum evento, e daí eu faço outras coisas, tipo maquiagem, mas eu não atendo sábado a massagem, eu não atendo depois das 5 horas, porque é os horários que eu pego meus neném na escola. Então eu tenho esse tempo, e que era o que eu queria, né, trabalhar, mas não se matar de trabalhar, entregar valor e ser reconhecida, e é o que vocês conseguiram realizar o meu sonho. E esse mês eu fechei, se eu não estiver enganada, 5.600 e alguma coisa, quase 6. E assim, já tenho as clientes todas aí para o mês que vem, e assim, tá indo. Do último mês, do mês retrasado que eu fechei daí no 1º de agosto, né? Eu fecho meu mês 1º de agosto, eu faturei 4, eu vou ter que ver depois, mas assim, um pouquinho mais de 4.000, que foi o primeiro mês que para mim foi já sensacional. E esse mês agora, que eu fechei de novo, dia 1º de setembro, deu 5.600 e alguma coisa. Tenho mais confiança em mim, né? Assim, eu sou capaz. E assim, o que eu tenho hoje, que eu posso dizer é que eu posso dar algo a mais para os meus filhos também. Que esse mês, assim, eu pude colaborar, né, em casa, assim, financeiramente, e dar algo a mais para eles. Eu tenho a dizer assim que mesmo que nós mesmos, né, às vezes ouvimos uma voz, desiste, que assim, o meu maior desafio foi quebrar barreiras comigo mesma, né, enfrentar medo, insegurança, então para que elas não desistam e que não ouçam vozes de pessoas que além de que deveriam impulsionar, que vem só para diminuir, e ainda mais se for pessoas como eu, assim, insegura. Então, assim, não ouvir, não falar muito, né, do sonho, projeto, e acreditar, porque é possível, somos capazes, ter sempre muita fé, acreditar em Deus, porque Ele quer que a gente vença, e não desistir, fazer a parte que é a nossa parte, que só nós mesmos vamos fazer.